Nessa terça-feira, 16 de agosto, começa de forma oficial as campanhas eleitorais no rádio, na televisão e nas ruas, em que as pessoas poderão defender abertamente o seu candidato, divulgar número e pedir voto. Essa campanha ela vai durar 46 dias, contando com o dia da eleição, que é o 2 de outubro. E há uma coisa, senhoras e senhores, que nós temos que estar muito atento. Nós temos que procurar corrigir um erro que nós cometemos em 2018. Nós ficamos muito focados nas eleições para presidente de Bolsonaro e nós não demos a devida importância aos demais cargos que estavam sendo disputados, como estadual, governador, federal e senador. Por isso, e essa razão, foi primordial para que a gente elegesse um grande número de deputados, entre aspas, bolsonaristas, mas que na verdade estava ali tomando carona na onda Bolsonaro e chegaram. Posso citar exemplos como Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e outras figuras desse naipe. Erramos lá atrás, sentimos o gosto amargo da traição dessas pessoas que tomaram carona na onda Bolsonaro. E me parece que 4 anos após, hoje, 2022, quando Bolsonaro tenta a reeleição essa que virá, eu tenho fé em Deus, parece que nós estamos propensos a cometer o mesmo erro novamente. Nós estamos muito focados na reeleição de Bolsonaro. E nós não estamos trabalhando como deveríamos, observando como é o certo, os nomes dos demais cargos. O nome dos concorrentes aos demais cargos. Federal, estadual, senador, governador. Olha, senhores, Bolsonaro não governa sozinho. Bolsonaro precisa de um Congresso qualificado, com um número expressivo, que possa dar sustentação às suas propostas em prol dos brasileiros e do Brasil. Eu tenho notado que há muita gente que nunca caminhou com Bolsonaro, nunca pediu voto para Bolsonaro, não fez nenhuma postagem em prol de Bolsonaro, mas que aqui no Espírito Santo, como candidato, quer seja governador, quer seja estadual ou senador, quer colar no nosso presidente como se fosse um bolsonarista tradicional de velhos tempos. Não é. É mais uma leva de caroneiros. É mais uma leva de caroneiros. Agora, não basta só eleger, apoiar e pedir votos para aqueles que se dizem Bolsonaro. É preciso muito mais que isso. É preciso ser verdadeiramente Bolsonaro, comprometido com o Brasil, com os brasileiros, com a pauta conservadora e de direita, e que seja uma pessoa qualificada. Hoje nós temos algumas pessoas detentoras de mandato a nível federal, deputados federais, senadores, que se elegeram na onda Bolsonaro. Estamos próximos do processo de reeleição, 4 anos sugando Bolsonaro, mas que em momento algum teve a habilidade e a sagacidade de defendê-lo quando ele precisou. Essas pessoas sugaram lá atrás, sugaram esses 4 anos e querem sugar de novo. E nós temos que estar atentos. Se for para fazer mudança, que essa mudança seja para melhor. Se for para eleger alguém que representa o novo, que esse novo seja melhor. Não que seja uma pessoa nova na política com velhos hábitos, velhos vícios. Isso não pode. Não pode. Eu tenho visto que num bloco de parlamentares que se elegeram na onda de Bolsonaro,
Tem aqueles deputados que se destacam, se esforçam, que são conservadores, que aparecem através do seu trabalho. Agora tem outros que não têm qualificação nenhuma. Eu vou aqui fazer vou levantar o nome de duas pessoas que são defende lá Bolsonaro na medida do possível, vota com o governo, mas não tem aquela altivez para fazer aquela defesa aguerrida. Eu posso dar exemplo, eu talvez eu desagrade, mas eu vou mencionar nomes para dar como exemplo. O Sargento Faul, que é deputado federal, e o major do Rio de Janeiro, eu não me lembro dela agora, uma que se elegeu porque fazendo uso da legítima defesa matou um bandido. Esse é o currículo dela. Então eu acho esse pessoal muito fraco. Não defende Bolsonaro como deveria defender. Olha a esquerda, o que faz? Se não tem um fato, eles criam um fato e representam contra o governo. A esquerda cria fato, a direita não representa. Fica todo mundo debaixo das asas de Bolsonaro. Não dá, não cria aquele guarda-chuva, aquela redoma para defendê-lo, deixa o cara sozinho. Nós precisamos de parlamentares, governadores afinados com Bolsonaro, senadores, deputados federais e até estaduais. Não é justo. Ou a bancada, a chamada bancada governista, na maioria, não todos, ou é composta de traidores, ou é composto de gente frouxa que não sabe brigar ou não quer brigar em defesa do governo, se limitando tão somente a votar a favor. É bom, mas não é tudo, é preciso muito mais que isso. O Brasil vive hoje uma ditadura de togas, a ditadura do judiciário, em que pessoas estão perdendo a sua liberdade só pelo fato de usar o seu direito de se expressar, jornalistas, pessoas comuns. A gente tem visto que parlamentares estão perdendo a sua liberdade porque fez uso do seu direito de se expressar, de falar em pleno exercício do mandato, como foi o caso do Daniel Silveira. O ex-deputado federal, presidente do PTB, Roberto Jefferson, com seus exageros, confesso, mas não caberia a prisão, se encontra preso de uma forma tirânica. Existe um abaixo-assinado no Senado Federal, com mais de 3 milhões de assinatura, pedindo a instalação de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, porque esse deu razões mais que de sobra para a implantação de um procedimento dessa monta. O presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, senta em cima ou engaveta o procedimento, virando as costas para o povo e protegendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Justamente ele que tem interesses, tem causas a ser julgadas dentro do Supremo, causas bilionárias. A gente viu que o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso, foi por ordem de Alexandre de Moraes, e de lá saiu do presídio em uma cadeira de rodas. A gente tem visto que os ministros, de forma patética, antidemocrática, ameaçam o governo, intervêm no governo o tempo todo, desprezando a regra da Constituição que diz que os poderes são livres, porém harmônicos, eles querem mandar sem que tenha nenhum voto. Ou seja, o Brasil vive sim uma ditadura de togas, a ditadura do judiciário. E quem poderia dar um basta nesse caravançará, nessa bagunça, nessa desordem, nessa tirania, seria os senadores, que têm o poder de sabatinar, de impeachment, de corrigir uma atitude errônea, possivelmente errônea, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eles se acovardam. Uma parte dos senadores estão com o rabo preso por colecionar dezenas de processos sobre si. É o caso
Vou dar um exemplo aqui, Renan Calheiros, que responde a quase 2 dúzias de processos, e é o queridinho do Supremo Tribunal Federal. É assim, é uma casa onde uma metade está com o rabo preso e a outra está acovardada. Nós estamos vivendo um processo de eleição e eu tenho visto aqui no meu querido, pequeno e lindo estado do Espírito Santo, que já começou um processo tirânico para minar o governo Bolsonaro. Uma possibilidade de reeleição do Bolsonaro. O que eles estão fazendo? Estão pegando aqueles nomes que são bolsonaristas e estão começando a dar pau. Dar pau, 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 pau. Um exemplo, Magno Malta. O ex-senador Magno Malta é candidato à eleição ao Senado, é bolsonarista, é conservador, é de direita, é leal, é um pitbull, é bom de briga, é um camarada que se tivesse ou se estiver no Senado vai defender com todo afinco o nosso presidente para minar o futuro governo Bolsonaro. Aqui no Espírito Santo a gente já tem visto notinhas de rodapé em jornais dando a porradinha uma aqui e outra ali em Magno Malta. Isso, senhores, a gente não pode deixar acontecer. E se acontecer, a gente não pode assimilar. Nós temos que ignorar. O capixaba já decidiu, a maioria esmagadora, é claro, já decidiu que tão importante quanto o presidente é eleger uma bancada forte de deputados federais, governadores, que não fazem parte da bancada, mas fazem parte do leque político, mas principalmente senadores da República, porque são esses que vão dar um choque de ordem no Supremo Tribunal Federal. No dia que o Supremo Tribunal Federal sofrer um choque de ordem, em que cada ministro daquela corte seja colocado no seu devido lugar, o Brasil vai ter paz. E hoje, no Espírito Santo, o único candidato a senador que tem culhão para bater de frente, que tem culhão para defender os interesses da direita conservadora, é Magno Malta, com todo respeito. Os demais, tenha dó. Agora, é preciso que você, eleitor, capixaba e brasileiro de uma forma geral, porque eu acho que o que acontece aqui acontece em todos os estados, estejam antenados. Aprenda a escolher o deputado federal e os senadores. Não basta eles dizer que são Bolsonaro. Não basta eles botar uma camisinha nas cores verde e amarelo e falar que é conservador. Não. As ações têm que estar acompanhadas, a fala tem que estar acompanhada dos atos. E eu acho que nós tivemos tempos mais que suficiente para filtrar e saber quem é quem. Se nós elegermos uma bancada de merda, de deputados federais frouxos, como a atual legislatura tem, olha, ganhar as eleições, Bolsonaro ganha no primeiro turno e com o pé nas costas, com a média de 70% dos votos válidos, eu não tenho dúvidas. Mas se a gente não colocar uma bancada parlamentar forte, ele vai ter dor de cabeça, vai ter apurrinhação. O PT, por exemplo, não está com o nome de Lula no processo para elegê-lo presidente, não. Eles sabem que eles não ganham as eleições. O que eles querem é fazer um grande número de parlamentares afinado com o ideal deles e com o claro objetivo de sabotar o futuro governo de Bolsonaro. Se a gente eleger Bolsonaro e não se a gente reeleger Bolsonaro e não eleger uma bancada forte, aguerrida, nós vamos estar criando um tapete de casca de banana para Bolsonaro pisar. E outra coisa, me explica uma coisa. Como que você, capixaba, você, brasileiro, que se diz apoiador de Bolsonaro, vota em Bolsonaro para presidente e vota num governador de esquerda? Vota num Bolsonaro para presidente e vota num senador, deputado federal, ou até mesmo estadual de esquerda. Não faz sentido, meu irmão.
Não faz sentido, tem que ser de A a Z, tudo direita conservadora. Se não for o nome A, que seja o nome B, mas que seja desse leque, da direita conservadora. Hoje nós temos uma gama de governadores aí tentando a reeleição que não têm dignidade moral, não são merecedores de serem reeleitos. Basta ver o que eles fizeram quando da pandemia, fecharam tudo, mandaram as forças de segurança na Mata-Leão, quebraram o comércio, geraram desemprego, outros desviaram o dinheiro que era para ser investido na saúde, bilhões e bilhões que foram destinados para combater a pandemia. Muitos desviaram, como foi o caso dos 9 governadores do Nordeste, que através do consórcio Nordeste desviaram 50 milhões de reais sob a alegação de que ia comprar respiradores, compraram, pagaram e não receberam nenhum aparelho. E eles estão aí leve, livre e solto. Você vai votar nesses caras? Não faz sentido. Quer eleger Bolsonaro para presidente? Então escolha uma bancada afinada com ele, de deputado estadual, passando o federal, até chegar ao Senado. E do outro lado, governador que seja de direita. Vão mandar esses esquerdopatas para casa. Vão fazer com esses governadores esquerdopatas o que eles fizeram com o povo brasileiro quando da pandemia. Tirar o emprego deles. Deixar eles desempregados. Minha amiga e meu amigo, as eleições vão começar. Nesse dia 16, terça-feira. E é a oportunidade que nós temos verdadeiramente de passar esse Brasil a limpo. E para limpar esse Brasil, nós temos que desratizá-lo, tirá-lo da mão da esquerda, essa esquerda que é nefasta e um câncer no seio do nosso país. Eu acredito em dias melhores, acredito na ordem de progresso, mas para isso nós temos que votar com inteligência, sabedoria e nos enganjar nesse processo, nesses 46 dias que vem de eleições pela reta aí. Isso é guerra. E cada eleitor tem que agir como se fosse um soldado em defesa do nosso país. Ok? Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.